Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Bittencourt falando. Esse aqui é o canal Mate Histórias com Bittencourt. E hoje, turma, vim trazer uma história legal para vocês. Até montei aqui um breve roteiro, né? Estava aqui escrevendo na minha agenda, né? E sobre ideias aqui de histórias para me trazer para vocês. E comecei a escrever, em seguida já veio, né, uma ideia de comentar um pouco mais sobre a minha história com a erva mate. Como vocês viram no canal, nos primeiros vídeos que eu postei do canal ali, os meus vídeos, né, minhas histórias que eu vou contar, são todas histórias vividas por mim e que o ponto central, além de trazer histórias da minha vida, né, experiências da minha vida, eu vou ter sempre o mate me acompanhando, tá? Parece meio clichê, né? Um gaúcho do Rio Grande do Sul, da cidade de Canoas, contar uma história tomando um mate, né? Parece ser mais né, uma coisa repetitiva que é comum no sul aqui do Brasil. Mas, pessoal, por que que eu gosto sempre de envolver o mate nas minhas histórias? Tá? Então, desde criança, tá, turma? Eu sempre tomei chimarrão, né? Por conta da minha família, os meus avós, né, minha mãe tomavam, minha mãe toma chimarrão, meus avós tomavam, né? Então, desde criança eu tenho aquela memória afetiva, né? De ver minha avó, meu avô na beira do fogão ali, da pia da cozinha, preparando aquele mate, né? Naquela época ali onde a família toda se reunia nos finais de tarde para poder contar histórias, para se divertir, né? Naquele tempo vinham os vizinhos, amigos, então se reuniam em uma determinada residência e ali contavam histórias, riam, né? E naquele tempo, né, pessoal, década de 90, né, a internet ainda não existia praticamente aqui no Brasil, a tecnologia não era o que é hoje. Então, o que que o pessoal fazia? Conversava, trocava ideias, né? Tudo pessoalmente, não na forma digital que é hoje, né? Então, isso foi memórias, fui criando laços familiares ali que sempre quando eu lembrava, né, quando determinado momento eu fui pegando um pouco mais de idade, né, a erva mate para mim não era mais só olhar ali a erva mate bem fininha, era olhar ali e ver histórias que eu já vivi quando criança, né, quando pré-adolescente, quando adolescente, isso me marcava muito, sempre me marcou muito, né? As memórias, as coisas já vividas são coisas que para mim marcam muito, né? Memórias boas, né? Bom, então, se tu tá gostando da história até aqui, pessoal, quer continuar assistindo o vídeo até o final, né? Então, dá um joinha, dá um like, se inscreve no canal para te continuar recebendo mais histórias aqui do Bittencourt, tá certo? Conforme eu fui crescendo, né, lá por volta dos meus 18 anos, mais ou menos, 19, eu comecei a tentar preparar o mate, né? Porque quando mais novo, né, obviamente, né, exige uma habilidade. Naquela época as cuias eram muito grandes, né? A bomba ia bastante erva na cuia, né? Então era um preparo um pouco mais difícil de fazer, né? Para quem é criança, assim. E quando chegou nos meus 18 anos, para 19, eu comecei a querer preparar os meus mates. Então eu pegava uma cuia que a minha mãe tinha no armário, pegava uma bomba qualquer lá, pegava a erva, esquentava bem a água e tentava preparar o meu mate. Lógico, né, turma, que no início saía um mate entupido, água muito quente, me queimava, né, me queimava todo ali, fazia uma sujeirada, né, então, às vezes ali, eu preparando o mate, a minha mãe chegava e dizia, ó, olha aí, tá sujando toda a pia da cozinha, olha o chão como é que tá, né, tu não sabe fazer, enfim, tá? Coisas normais ali de quem tá aprendendo a preparar o chimarrão, tá? Mas com isso, turma, eu fui treinando, né? Eu fui aprimorando, fui fazendo, até que chegou um momento onde eu comecei a trabalhar, ter o meu dinheiro, né? E comecei a eu querer comprar erva mate, né? Então, o que que acontecia? Eu mesmo ia no supermercado, né? Mais próximo que tinha na minha casa, e chegava na prateleira e olhava várias ervas assim, né? Não sabia ler os rótulos direito, o que que era moída grossa, o que que era nativa, o que que era uma erva mate tradicional, apenas eu comprava.
chegava em casa, testava, fazia, né? Mas fazia daquele jeito ainda, meio despreparado, né? Mas aprendendo, treinando, né? Aplicando. Mas sempre tive aquela coisa, né? De nunca desistir do chimarrão, do mate, né? Sempre dava errado, mas no outro dia eu ia lá e tentava preparar de novo. Aí fazia um pouquinho melhor, no outro dia eu tentava de novo, fazia melhor ainda. E assim ia indo, tá? Até que chegou em um tempo que eu comecei a chegar no mercado e aquelas ervas que já existiam na prateleira lá, elas não faziam mais a minha cabeça. Eu não tinha mais vontade de provar sempre mais do mesmo, né? Porque quem compra erva aqui, né, na região sul sabe que em muitos mercados as marcas não se revezam, né? Tem sempre duas ou três marcas, né, as principais. Depois que tu tomou aquelas, tu não tem mais nenhuma novidade. Foi aí então que eu criei a Bittencourt Matearia, que é uma loja especializada de erva mate e acessórios aqui em Canoas, tá? Onde eu sou o responsável por atender os clientes, tá? Por falar com os fornecedores, então eu que cuido de tudo, né? Claro, eu tenho uma pessoa que cria os cards para mim do Instagram, né? Faz as minhas peças ali para o Instagram, mas de uma forma geral, atendimento ao cliente, falar com o fornecedor, é tudo comigo, tá? Então foi aí onde eu criei a Bittencourt Matearia, que é a minha loja especializada em erva mate e acessórios, tá? Junto com isso, né, pessoal, aí eu fui me desenvolvendo cada vez mais, resolvi então fazer o curso de sommelier de erva mate, para poder me desenvolver mais, né, nessa caminhada, né, desses estudos sobre erva mate, para mim poder melhor atender o meu cliente de uma forma mais correta, né, mais profissional. Então foi onde eu resolvi fazer o curso, tá, que me ajudou bastante ao entender, né, mais sobre o mundo das ervas, sobre tudo que cerca, né, esse universo mateiro. Vocês vão ver que sempre nos meus vídeos, nas histórias que eu vou contar, eu vou estar sempre com o meu mate. Espero que vocês do outro lado aí também preparem o mate de vocês. E que se vocês ainda não tomam mate, não tomam tereré, não tomam chimarrão, né? Vocês comecem daqui a pouco a criar 1% de inspiraçãozinha e comecem também a apreciar essa bebida tão maravilhosa, tá? Então hoje, quando eu olho para a erva mate, eu lembro de momentos bons, tá? De pessoas queridas que já se foram, mas que, né, na minha memória eu olhava para aquela pessoa, ela estava com uma cuia de mate na mão, né, tomando seu chimarrão, né? Então isso me traz muita memória afetiva, né? Então a erva mate, ela, além dos benefícios que ela nos traz para o corpo, para a mente, né? Ela me traz muitas memórias boas, muitos momentos bons já vividos, né? Compartilhados em roda de mate. Tá certo, turma? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Vou começar a postar vídeos aqui no YouTube com mais frequência, tá bom? Vou colocar o link da minha loja também no Instagram aqui na descrição desse vídeo, tá certo? E então, o nosso propósito, além de contar histórias aqui no canal, é manter viva, né, a nossa erva mate e desenvolver a erva mate, né, cada vez mais em nossas vidas e também para as novas gerações. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Isso